Olha, se tem um assunto que é simplesmente crucial para quem vai fazer a prova da OAB, e claro, para a vida profissional, é este: honorários advocatícios. E não é só sobre dinheiro, não. É um direito fundamental garantido pelo nosso estatuto. Então, vamos juntos desvendar os três tipos de honorários que são a base de tudo. Para a gente organizar as ideias e não se perder, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa entendendo os tipos de honorários, depois passa pelos acordos e pelas decisões judiciais, até chegar naqueles que vêm com o sucesso no processo. E no final, claro, aquela revisão rápida com os pontos que mais importam para a prova. A base de toda essa nossa conversa está lá no artigo 22 do Estatuto da Advocacia. É esse artigo que define a regra de ouro. Todo o serviço que um advogado inscrito na OAB presta, dá a ele o direito de ser remunerado por isso. Simples assim. Então, pensa assim: a remuneração do advogado se sustenta em três grandes pilares: os convencionados, que são os contratuais, os arbitrados, que o juiz define, e os de sucumbência, que dependem do resultado. Cada um tem sua própria lógica, suas próprias regras, e entender bem a diferença entre eles é fundamental. Vamos começar pelo cenário ideal, o mais comum. Os honorários que nascem de um acordo, de uma conversa direta entre o advogado e o cliente. Esses são os famosos honorários convencionados ou contratuais. O ponto-chave aqui é a recomendação forte, quase um apelo, para que o contrato seja por escrito. A lei não obriga, mas é a melhor coisa a se fazer. Ele traz clareza e segurança para todo mundo, evitando muita dor de cabeça lá na frente. E para esse contrato ser bom de verdade, ele precisa ser bem específico. Tem que deixar claríssimo qual é o serviço, qual o valor exato a ser pago, como e quando vai ser pago e até onde vai a atuação do advogado. Qualquer dúvida. Tá, mas e se o contrato não falar nada sobre como pagar? Aí o Estatuto da Advocacia entra em campo e define uma regra padrão: um terço no início dos trabalhos, um terço até a sentença de primeira instância e o resto no final. É uma forma de alinhar o pagamento com as fases do processo. Agora, atenção máxima aqui, pessoal. A liberdade de negociar os honorários tem um limite claro. Existe a tabela da OAB e ela estabelece um piso. Cobrar abaixo desse mínimo é proibido. E o motivo é simples: proteger o valor da própria profissão. Essa prática de cobrar um valor irrisório abaixo da tabela tem até nome: aviltamento de honorários. E não é pouca coisa, não. É uma infração ética séria que pode gerar punição porque é vista como uma concorrência desleal que prejudica toda a classe de advogados. E quando o pagamento depende do sucesso no processo? Aí a gente tem a cláusula cota litis. Mas aqui tem uma regra de ouro que não pode ser esquecida: o advogado nunca pode ganhar mais que o cliente. Se somar os honorários do contrato com os de sucumbência, o total não pode passar do que o cliente efetivamente ganhou. É uma questão de equilíbrio. Certo, mas a gente sabe que nem sempre existe um contrato perfeito. E aí, o que acontece quando não tem acordo sobre os valores? É nesse momento que o Poder Judiciário é chamado para resolver a questão. É exatamente essa pergunta que nos leva direto para o segundo tipo de honorários: aqueles que precisam ser definidos por uma terceira pessoa, no caso o juiz, para garantir que o trabalho que já foi feito seja remunerado de forma justa. Aqui, a gente tem duas situações. De um lado, os honorários arbitrados, que o juiz fixa porque não existia um acordo prévio. Do outro, os honorários do advogado dativo, que é aquele nomeado para defender alguém que não pode pagar e que, por algum motivo, não foi atendido pela defensoria. Nos dois casos, o juiz que define, mas a origem da obrigação é bem diferente. Muito bem. Agora vamos para o terceiro e último tipo de honorários. Este não vem de um contrato, mas do resultado do processo. São os honorários de sucumbência. A característica principal dos honorários de sucumbência é essa: quem paga é a parte que perdeu o processo, e quem recebe é o advogado da parte que ganhou. Atenção, esse valor pertence ao advogado, é um direito autônomo dele, não se mistura com o direito do cliente. E olha só esse detalhe que é uma pegadinha clássica de prova. Para os advogados que são empregados de uma empresa ou de um escritório, os honorários de sucumbência que eles recebem não são considerados salário. Eles têm uma natureza diferente, e isso muda tudo na hora de calcular direitos trabalhistas e previdenciários. A lei também criou um atalho para facilitar a vida do advogado. Se ele juntar o contrato de honorários no processo, o juiz pode determinar que o valor seja descontado diretamente da quantia que o cliente vai receber. É um jeito de agilizar e garantir o pagamento. Certo, agora é hora da nossa revisão final.
Vamos focar naqueles pontos que sempre aparecem nos exames e que são essenciais para a prática do dia a dia. Vamos lá, 3 informações para guardar na memória. Primeira, o contrato de honorários é um título executivo, ou seja, pode ser cobrado na justiça de forma mais rápida. Segunda, o crédito dos honorários tem prioridade em casos de falência. E terceira, existe um prazo para cobrar esses honorários. E que prazo é esse? Guarda bem este número: 5 anos. Esse é o tempo que o advogado tem para entrar com uma ação para cobrar seus honorários. Depois disso, o direito de cobrar prescreve. Mas a pergunta de ouro é: a partir de quando esses 5 anos começam a contar? Bom, depende. O relógio pode começar a rodar a partir do vencimento do contrato, da data da decisão final do processo, do dia em que foi feito um acordo ou até mesmo quando o advogado renuncia ao mandato. Cada situação tem um ponto de partida diferente. No final das contas, a discussão sobre honorários fica sempre nesse equilíbrio. De um lado, é um direito do profissional que precisa ser protegido, do outro, é um dever que precisa de regras claras para proteger o cliente. Entender esse equilíbrio não é só o segredo para a prova da OAB, mas para construir uma carreira de sucesso e com ética.